começar sem mais delongas? Fala assim, a fé. Fala bonito, a fé. Mano, fala de novo, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Eu sei que eu falei isso semana passada, mas eu vou falar de novo, porque eu tô muito feliz, mano. Eu tô hypado. Se liga, a gente sempre falou, a galera tá aqui, tá ligado, a galera tá mais tempo aqui, tá ligado. Ó, a gente sempre falou que a gente ia ver esse templo cheio de adolescentes e que aí não ia caber mais gente. Olha ao seu redor, mano. É isso que está acontecendo nessa sexta-feira, velho. Glória a Jesus, glória a Deus, mano. A parada está lotada, isso significa que nós estamos servindo a Jesus Cristo e quanto mais gente aqui, menos gente lá fora no pecado, menos gente lá fora se corrompendo, menos gente lá fora fazendo besteira, porque aqui você está pelo motivo certo, louvando a Jesus, mano. Cara, eu tô feliz, O banner da minha pregação tá aí, né, Natana? Mano, se liga, essa arte... Eu gostei demais dessa arte, mano. Eu fiz ela junto com o Pedrinho, mas eu dei o briefing para ele por áudio, e ele chegou numa arte muito bonita, que vai aparecer em 5, 4, 3, 2, 1. Natana me deixou na mão, hein, mano? E agora? Bom, quem segue a gente nas redes sociais aí, levanta a mão, por favor. Bastante gente. Qual é o tema da minha mensagem? Vamos falar junto igual crente? Chega a me dar um mini infarto a hora que vocês pararam para pensar. Que eu achei que vocês tinham esquecido. Meu coração deu uma... sabe quando bate errado? Olha só. Só tem vitória quem passa pelo deserto. Fala de novo. Só tem vitória quem passa pelo deserto. Mano, isso é muito legal. E a hora que aparecer a nossa arte, então, maluco do céu, eu vou ficar mais feliz ainda, porque por enquanto a galera está conseguindo tirar um pouco da minha felicidade, mas não muito. Mas olha só, se liga. O que vem à sua cabeça quando você pronuncia a palavra deserto? Quer ver? Vamos fazer um teste. Fala comigo. Deserto. O que vem na sua cabeça? Fala para mim. Areia. Calor. Sede. Quê? Sol. Mas faz noite também no deserto, tem. Quê? Dificuldade. Eu gostei. Como você chama, minha filha? Heloísa, gostei muito. Foi você que falou primeiro? As duas, é parceria. Que mais? Camelo. Camelo, tem camelo no deserto. Camelo, escorpião, tem uns bichos assim. Mano, miragem, oásis, deixa eu falar. Deserto é um negócio muito louco, mano, porque é árido mesmo, é calor, tem muita areia. Então, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa exatamente num negócio que é o quê? O que é que a gente pensa? Cara, é um lugar onde, assim, eu até iria para dar um rolê, para ver qual é que é, mas já pensou? Morar num deserto, mano? Cê é louco, calorzão, dificuldade para se locomover, dificuldade para encontrar água, mano, já pensou? É muito doido. Tempestade de areia. Cara, tem tempestade de areia no deserto. Os caras se perdem, morrem, é um negócio muito louco. Então, quando você pensa no deserto, você pensa num lugar assim, ó. Cara, eu não quero ficar num lugar desse nunca. Eu não quero morar no deserto, eu não quero viver no deserto, eu não quero passar muito tempo no deserto. Mas sabe o que é louco? É que a narrativa bíblica, ela se passa em vários momentos mesmo, por causa da geografia, do lugar, do povo que Deus escolheu para se revelar a nós, ela se passa em vários momentos, e existem vários episódios no deserto, mano. Existem vários episódios no deserto. Cara, a narrativa bíblica se passa por muito tempo, por exemplo, no Egito, tá ligado? E o Egito tem deserto. Ali, na região de Israel, tem deserto em volta, tem a região ali da Jordânia e tudo mais ali, cara, tem deserto. Então, eu ouço ruídos. A gente fica... Uma salva de palmas para a galera da projeção. Tarda, mas não falha. É isso aí, mano. O delay do Samuel estava tão pesado na guitarra hoje que deu delay na projeção, mano. Só quem toca o instrumento entende essa piada, mas tudo bem. Olha só. Essa arte ficou bonita, né? Fala sério, mano. Eu gostei demais. Ó,
Perceba o detalhe dessa arte, que tem uma pessoa andando aqui, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma pessoa. Vai, chama. Mano. Mano, é um easter egg, velho. A parada está nos detalhes. Muito da Bíblia se passa no deserto. E quando a gente vai olhar para esses episódios bíblicos de deserto, muita coisa é provação, luta mesmo, batalha física, guerras. O povo caminhando no deserto 40 anos porque pecou. Cara, Jesus sendo tentado no deserto. Então você conhece vários episódios de deserto, porque nós já pregamos um monte de texto bíblico aqui, então nós já passamos por textos que falam sobre o deserto. Mas hoje é o dia onde nós vamos olhar para esse ambiente, para esse ecossistema desértico, e onde nós vamos tentar tirar aprendizado da palavra de Deus desses lugares muito inóspitos. Essa palavra foi bonita, e não é uma palavra que você fala todo dia, inóspito. Fala para a pessoa do seu lado sem tirar a máscara, inóspito. É isso aí, mano. É isso aí. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Não, se é para fazer barulho, faz igual o crente. Aí, poxa, vamos lá. Se liga. Deixa aberto em Gênesis 21, não conversa, olha para cá. Presta atenção. Quantos aqui já ouviram falar de um homem chamado Abraão? Levanta a mão. Abaixa a mão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele teria um filho. Ele tinha dificuldade para ter filho. Ele recebeu uma promessa de Deus que ele teria um filho, e que desse filho viria uma grande nação, e que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você sabe muito bem que isso estava apontando lá para Jesus e também para a igreja. A gente já pregou sobre isso aqui. Mas Abraão, antes do seu filho da promessa nascer, como era o nome do filho da promessa? Fala, Isaac. Que isso, Ricardinho? Um fenômeno! Isaac era o filho da promessa. Se liga. Antes de nascer o filho da promessa, Abraão e Sara tentaram dar uma forçada na barra para ver se acontecia alguma coisa conforme eles queriam, não conforme era para acontecer, não conforme era a palavra de Deus. Então, naquela época, existia uma visão um pouco diferente do que, completamente diferente do que a gente vê hoje a respeito de poligamia. Então, Sara, biblicamente falando, poligamia é quando o cara tem mais de uma mulher. E aí, o que acontece? Sara, então, ela entrega a sua serva para Abraão, para que, na tentativa de, na força do braço, eles tivessem um filho. Mas essa não era a vontade de Deus. Deus falou que ia dar, então Deus ia dar. E aí, a sua serva, Agar, então, é entregue para Abraão, para eles terem um filho. Eles têm um filho, o nome desse filho é Ismael. Mas quando Agar estava grávida, ela deu uma tirada de onda na Sara. Só que a Sara era a patroa, então a patroa começou a humilhar a Agar. Resumindo a história, então Agar, que era a serva, fugiu para o deserto. Só que Deus fala com ela no deserto e manda ela voltar. E Deus diz para ela o seguinte: olha só, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa para você, então volta, porque o seu filho vai se chamar Ismael e dele vai vir uma grande nação, uma grande descendência. Fala descendência. Muito bom, então ela volta, beleza. Nasce o Ismael, beleza. Depois de um tempo, nasce Isaac, o filho da promessa. Só que aí, quando foi fazer tipo uma festa para o Isaac lá, o Ismael deu um vacilo também. E ele caçoou do Isaac, filho da promessa. A Sara, que era a patroa, ficou com raiva e pediu para Abraão expulsar Agar e o filho dela. Presta atenção. Abraão ficou muito perturbado com isso, capítulo 21, versículo 11. Pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante.
Não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Versículo 17, presta atenção, porque aqui está a chave da nossa pregação. Presta atenção. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Dá um amém no seu lugar aí, mano. Se liga. Há um tempo atrás eu estava conversando com o Duca por WhatsApp. Duca, fica de pé para o pessoal saber quem é você. Beleza, olha só, isso aí, esse é o Duca, vira pro pessoal lá, faz assim ó, oh. Beleza, obrigado Duca. Lucão, abre o verde para mim por favor. Ó, aí, o que acontece, eu vou fazer uma parada com ele aqui. Aí, se liga, estava conversando com o Duca, e o Duca estava passando por um momento difícil, um dia difícil. Todo mundo passa por dias difíceis, certo? Quem aqui já passou por um dia difícil, levanta a mão. Todo mundo. Se você não levantou a mão, é porque você não está prestando atenção na pregação. Aí, cara, um dia difícil, um momento difícil, um período difícil. E o Duca estava conversando comigo. Eu falei para ele, fica firme, mano. Deus está no controle, Deus está no comando. Aí ele falou, amém, eu creio. E tal, e me contando o que aconteceu. Eu falei, não, brother, não desanima não. Isso é uma luta, mas vai passar, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Ele falou, amém, isso que você falou, se liga, tem a ver com o que minha mãe falou. Porque a minha mãe é crente e a minha mãe me deu uma palavra hoje. E aí o Duca, ele falou assim, minha mãe é pentecostal, se liga no que ela falou para mim. E aí o Duca me mandou o áudio que a mãe dele mandou para o Duca. Presta atenção. Ela está assistindo? Como chama sua mãe mesmo? Dona Vivian, Deus abençoe. A senhora me deu o tema da pregação sem saber que a senhora estava me dando. Olha só isso aqui. Tem uma mensagem do meu pai aqui também. É real mesmo, velho, a parada. Se liga. Só tem vitória quem passa no deserto, meu filho. Eu acho que vocês não ouviram, então eu vou colocar de novo. Não deu para ouvir? Só tem vitória quem passa no deserto, meu filho. Ah, agora deu. A dona Vivian, inspirada por Deus naquele momento, e eu tenho certeza que ela sabia que ela era inspirada por Deus, porque ela é mãe, e mãe tem essa parada, mãe crente tem esse sexto sentido, tá ligado? A mãe crente, ela desenvolve uma relação com o Espírito Santo que é diferenciada. Você está pensando em fazer besteira, sua mãe já sabe, que Deus revelou. Pelo menos na minha casa era assim. Eu estava lá em Belo Horizonte, minha mãe me ligava, Davi, bota a cabeça no lugar, menino. E eu, amém. Deus me falou, mas olha só tem vitória quem passa pelo deserto. Cara, a Agar, ela foi mandada embora, mano, pela patroa, perdeu o emprego, ela morava bem, comia bem, e ela estava com um filho. De repente, ela foi mandada embora e estava andando no deserto, com um pouquinho de rango e uma vasilha de água. A hora que, se liga, presta atenção, mano, a hora que a água acabou, ela falou assim, mano, já era, vamos morrer. Ela colocou o moleque embaixo de um arbusto, e eu não sei se está ligado, mas assim, ó, no deserto não tem pé de manga, arbusto dessa altura, assim, no máximo. Ela colocou o moleque embaixo do arbusto e foi embora chorar, porque ela não queria ver o próprio filho morrer. Sente o drama da situação. Mas Deus tinha dado uma promessa, e Deus tinha falado para ela que do filho dela ia vir uma descendência. E quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus fala que vai dar a vitória, Deus dá a vitória. Posso ouvir um amém ou não? Porque Deus, eu já falei isso aqui, Deus não prometeu a ausência de lutas, Deus não prometeu a ausência de dificuldade, mas Deus prometeu a vitória. Tem alguém comigo ou não? E aí, de repente, 45 do segundo, não tem mais o que fazer, o menino está morrendo, não tem água, ela começa a chorar, ela vai para longe, e aí Deus fala, Agar, não chora, porque Deus ouviu o choro do menino, e dele vai vir uma grande descendência, e quando ela olha para o lado, ela já estava lá, mano. Está entendendo? Ela já estava lá. Alguns estudiosos vão dizer ali que Deus fez brotar a água do chão, tá ligado? Porque ela já estava ali. Só que aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e de repente ela vê um poço e ela enche a vasilha de água. E assim a vida dela toma um rumo de novo, ela continua caminhando. E no final das contas você vai ver que Deus realmente cumpriu. E se você for olhar historicamente, essa nação, que são os descendentes de Ismael, são os árabes. E são numerosos ou não são numerosos? São muito numerosos. Então Deus cumpriu a promessa.
Por quê? Porque Deus deu a vitória para quem estava passando pelo deserto. Vou passando pela prova dando glória a Deus, não tem o forrozinho do irmão Lázaro? Mas, além disso, cara, eu estou marcando a página com a minha tampinha hoje. Além disso, sabe qual que é a parada? Além de Agar ter passado pelo deserto, e Deus ter cuidado dela no deserto, porque quando nós estamos passando por um deserto, parece que a gente está abandonado, mas a gente não está. A prova disso é Agar. Ela se sentiu sozinha, ela se sentiu abandonada, mas quando ela clamou, Deus ouviu o seu clamor e a sua oração. Então a primeira coisa que a gente aprende hoje, presta atenção, você vai falar isso bem alto. A primeira coisa que a gente aprende hoje é que... Calma aí que eu perdi minha pregação aqui. Você não está abandonado no deserto. Fala isso comigo bem bonito. 1, 2, 3. Você não está abandonado no deserto. Tem uma outra parada que está acontecendo que é o quê? Já aconteceu, na verdade. A gente não vai poder ler porque são muitos capítulos. Mas você sabe muito bem que depois de muito tempo que isso aconteceu aqui com Ismael e com Agar, o povo estava lá no Egito e de repente o povo começou a crescer muito e aí os antigos hebreus morreram, foi trocando o reinado do Egito e surgiu um faraó que começou a escravizar o povo de Deus. Então o povo de Deus era escravo ali, estava lá subjugado. Então chega o momento onde Deus levanta um homem para libertar o povo do Egito. Como era o nome desse homem? Moisés, exatamente, Moisés. Aqui só tem nego bom de Bíblia, cara, que coisa maravilhosa, olha só. Aí, o Moisés, então, é o libertador. O Moisés tira o povo do Egito. E por onde que o povo passa para chegar na terra prometida? O Mar Vermelho está certo, não está errado, mas assim, ó, está escrito no telão aqui, o deserto. Aí é meio intuitivo que a resposta é? Uma salva de palmas para a galera que falou Mar Vermelho. Tamo junto. É nóis, mano. Só aquele bullying construtivo. Olha só, aí, é deserto. Eles estão passando pelo deserto, eles chegam no Monte Sinai e tal, tudo mais. Deus se revela, e aí, beleza. A gente sabe que eles ficaram mais tempo no deserto que eles deveriam, porque quando eles chegaram na terra prometida, eles pecaram, murmuraram contra Deus, não ouviram Josué, não ouviram Caleb, mas o centro da pregação não é esse. A ideia é, deserto é um negócio tenso, difícil de sobreviver, complicado. Você precisa de, muita habilidade para você caminhar pelo deserto, para você andar sem se perder, sem morrer. Mano, você já viu? Procura depois, escorpião do deserto no Google. Eu procurei para fazer essa pregação. O bicho tem um veneno que mata, velho. Então assim, é tudo muito perigoso no deserto, tudo muito tenso. E aí, a gente acabou de falar que você não está abandonado no deserto. Mas além do fato de você não estar abandonado no deserto, Deus ainda te sustenta. Dá um amém no seu lugar aí, mano. Sabe como? Deixa eu te falar um negócio. O povo estava andando no deserto. E aí o povo falou assim, nossa, nós estamos com a fome. E lá no Egito a gente comia pão e a gente comia carne. E aí, Moisés? E aí, Moisés ora, vai diante de Deus. E sabe o que Deus faz? Mano, presta atenção, porque isso aqui é muito louco. Deus derrama literalmente pão do céu. Os caras acordavam de manhã e o orvalho virava uma paradinha branca, que eles pegavam aquele negócio e faziam pão. E esse pão chamava como? Maná. É isso mesmo, o maná. E todo dia, certinho, caía o maná do céu. E você sabe que eles guardavam o sábado, que era o dia do Senhor. Eles não trabalhavam no sábado. Então na sexta-feira, Deus mandava maná em dobro, para eles não precisarem colher maná no sábado. Olha isso, mano. Deus sustentando o povo no deserto. Pão do céu, literalmente. Sabe aquela história que nossa mãe fala assim, meu filho, você tem que ralar porque nada cai do céu? Nada cai do céu hoje, mas teve uma época que caía maná, mano. Tá entendendo? Maná, velho. E aí, sabe o que é mais louco? Os caras, era uma prova de fé, porque eles não podiam guardar o maná. Porque se eles guardassem o maná, no outro dia estava podre, cheio de verme. Porque era Deus falando, você não precisa estocar comida, porque amanhã eu vou te dar de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E você não vai passar fome, porque quem te sustenta é o próprio Deus. Sabe, às vezes a gente está passando por luta, por prova, mas a gente está passando. E os dias vão passando e a gente vai vencendo. E conforme a gente vai avançando, às vezes a gente deixa de perceber
que quem estava nos sustentando e cuidando de nós durante o momento de prova é o próprio Deus. Então abre os seus olhos e presta atenção, porque você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar passando por um momento de luta, você pode estar passando por um momento de crise, mas quem continua sustentando e tendo o controle da sua vida é o próprio Deus. Além do maná, Deus mandou codorna, uns passarinhos pequenininhos, para os caras comer carne. Véi, alguém aqui falou sol e outra pessoa falou calor quando eu perguntei sobre o deserto. E sabe o que é verdade, esse negócio é mesmo. Tem sol e tem calor no deserto. E sabe o que é mais interessante? De dia, Deus mandava uma nuvem gigante sobre o povo para que eles andassem na sombra. E de noite, Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Mano, olha isso, cara. Deus cuidando do povo. Nuvem, os caras andando, não é tipo assim, a nuvem que passou e depois foi embora. Sabe quando a gente está jogando bola, vem aquela nuvem e dá um refresco na alma, a gente fala, obrigado Jesus. Então, era uma nuvem que andava com os caras marchando e a nuvem em cima. E a hora que eles paravam, a nuvem parava. A hora que eles andavam, a nuvem andava de novo. E de noite, uma coluna de fogo. Dá uma amém no seu lugar, mano, isso é milagre. E se não bastasse maná, codorna, nuvem, coluna de fogo, ainda por cima, por causa que eles pecaram, a geração antiga teve que morrer no deserto, e só a nova geração, só a galera mais nova, entrou na terra prometida, beleza? Até Moisés só viu a terra de longe, ele não entrou, mas aí, sabe, porque Moisés também pecou, não no mesmo tempo, mas ele pecou depois, enfim, aí, sabe qual que é a fita? A Bíblia diz que nem a sandália que os caras andavam no deserto ficou velha, e que nem a roupa se desgastou, mano. A gente vai usando as paradas, e o negócio vai ficando velho, vai comendo a sola do tênis, a gente usa até fazer um buraco. Os caras andavam no deserto, irmão, 45, 50 graus de calor, e aí, sabe o que está acontecendo? A sandália não fica velha, porque Deus te sustenta no meio do deserto. Deus cuida do seu povo, mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos de crise, mesmo quando você olha para o lado e você não vê nada, porque você olha para o deserto e você fala assim, não adianta eu tentar plantar um negócio aqui, porque eu vou jogar uma semente e vai morrer, é capaz de fritar a semente, de tão quente que deve estar essa areia. Mas ainda assim, o Senhor Deus continua sustentando o seu povo. Dá um amém no seu lugar. Além disso, eu não posso fazer muito barulho, porque senão sai, né? Agora o microfone está muito perto da minha boca. Mas, tem uma história que eu gosto demais. Abre aí em 1 Reis 19, mano, rapidão. Reis está depois de 2 Samuel, ok? 1 Reis. Se liga. Aqui está contando a história de um profeta chamado Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O Elias tinha acabado de fazer uma obra fantástica, poderosa para o Senhor Deus. Ele tinha vencido os profetas de Baal, e ele tinha orado, e Deus tinha mandado fogo do céu. Mano, fogo do céu deve ser um negócio muito louco. Você já pensou? Você está lá, tem um humano orando, e de repente ele fala, Deus, manda fogo, e puff, uma bola de fogo, pá, e pega fogo no altar. Mano, você tem que ler a Bíblia imaginando o que está acontecendo. Eu leio e eu fico assim, caramba, deve ser muito louco ver fogo caindo do céu, velho. E Deus que mandou o fogo. E ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, os profetas do mal. E aí, beleza, ele fez esse negócio gigantesco em nome de Deus. Só que naquela época tinha um rei chamado Acabe, e esse rei tinha uma esposa, e essa esposa, ela não era uma mulher em si, ela era mais para uma demônia, tá ligado? Se você for ler a Bíblia assim, ela era muito, muito endemoniada mesmo. O que ela fez na história é absurdo. Depois você dá uma olhada na história de Jezabel, entendeu? Misericórdia, só o nome dá uns calafrios, né? Jezabel. Aí, eu ia falar um negócio, aí, se liga, presta atenção. A Jezabel falou assim, eu vou matar esse cara aí, ó, esse Elias. Mano, presta atenção, o Elias tinha acabado de vencer os profetas, ele tinha acabado de orar, e Deus mandou fogo do céu. Você tem noção? Fogo do céu. Pá, fogo do céu. Você está conseguindo imaginar isso? E aí quando a rainha falou que ia matar ele ficou com medo e fugiu, mano. Tipo assim, ó, Deus tinha acabado de usar ele de uma forma sobrenatural e sem precedentes. O que o cara fez foi gigantesco, fantástico, maravilhoso. E de repente, ele fica com medo por causa da rainha demônia. E ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele vai
para baixo de uma árvore, de um arbusto. E os sintomas que Elias apresenta são sintomas de alguém depressivo. Porque ele vira para Deus e ele pede para morrer, mano. Era o profeta, cara. E ele pede, Deus, eu não quero mais não, cara. E ele pede para morrer. E aí ele fica deitado. E aí vem um anjo e alimenta ele. Fala, coloca água e comida. E fala, come. Aí ele come. E sabe o que ele faz? Ele deita de novo, depressivo. E aí o anjo acorda ele de novo e fala, come, bebe água, porque você tem que caminhar. E aí ele caminha 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que aquela refeição que o anjo deu para Elias sustentou ele 40 dias no deserto. Até que ele vai parar no Monte Sinai, o Monte de Deus. Quando ele vai parar no Monte Sinai, ele entra numa caverna. E aí começa um negócio muito louco, presta atenção. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, 1 Reis 19, versículo 10. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro, tipo uma brisa. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou até agora e também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. A gente vai ler só até essa parte, segura. Sabe que às vezes a gente está no deserto e a gente tenta fugir para o deserto, porque a gente tenta fugir daquilo que a gente está com medo, a gente tenta fugas. Várias e várias vezes na nossa vida nós buscamos fugas, mas deixa eu te falar um negócio, não adianta fugir para o deserto, porque mesmo lá, quando você tenta fugir, Deus está te vendo, Deus vai lá, te encontra e te coloca de volta na missão que Ele deu para você. Tem alguém comigo aqui ou não? Mano, o Elias tinha uma missão, velho. E ele tinha que restaurar a adoração a Deus em Israel, tá ligado? Restaurar a adoração a Deus. E aí, quando ele foi ameaçado, ele foge. Mas Deus se encontra com ele no deserto. E, parafraseando, o que Deus fez com Elias no deserto, sabe o que é? Foi resolver os BO do Elias. Porque eu e você, todo mundo tem BO. Todo mundo tem suas tretas, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem crise, todo mundo passa por momentos que às vezes nossas emoções não estão no lugar, mas sabe quem conserta isso na nossa vida? É o Senhor Deus. Você pode buscar consertar a sua vida, consertar aquilo que você está sentindo em qualquer outro lugar, mas você não vai encontrar a solução, a não ser quando você buscar e quando o Senhor Deus te encontrar. E deixa eu te falar uma coisa, nessa noite, Deus te busca, nesse deserto aí onde você está, e te coloca de volta na missão, mano. Mas sabe que no Novo Testamento, e eu estou caminhando para o fim já, eu estou atrasado no meu tempo, mas vai dar. Mas sabe que no Novo Testamento, abre lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia nos conta a respeito de um mano muito da hora. E o nome desse mano é João Batista. E o João Batista era filho de Zacarias e Isabel, um casal de linha sacerdotal. O Zacarias, o pai dele, pegava escala no templo, ou seja, o cara era um sacerdote mesmo, o cara servia lá e tal. E o João Batista foi um homem que ele era profeta do Senhor, e ele foi aquele cara que anunciou, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Todo mundo aqui está ligado na vida de João Batista, mas sabe o que é mais louco? Olha só isso aqui. Naqueles dias, Mateus capítulo 3, versículo 1, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia. Onde ele apareceu? No deserto. Que bom que agora ninguém respondeu o Mar Vermelho. E começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João. Olha só, o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no... Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Segura até aí, presta atenção. Esse cara era filho de sacerdote.
Como filho de sacerdote, ele consequentemente também seria um sacerdote. E ele também pegaria escala para servir no templo. Mano, deixa eu te explicar um negócio. O sacerdote, os caras comiam o que tinha de melhor, comiam a melhor carne. Tipo assim, ó, mano, picanha do mais top, pá, os caras comiam bem. A roupa que o sacerdote usava era uma roupa, depois você vê lá no Velho Testamento, se eu não me engano, é Deuteronômio 20, mas eu não tenho certeza, mas depois a gente, enfim, é alguma coisa, 20 o capítulo, mas eu não lembro o livro agora, porque eu estou com pressa. Mas olha só, cara, a roupa era de linho, costurada com ouro, cara. Era uma roupa chique demais. Era a roupa, a do sumo sacerdote, então, ela tinha pedras preciosas, cara. E tal, e pedras que representavam as 12 tribos. E tinha ouro na roupa, e o cara usava um monte de parada e tal. E aí chega o João, mano. O Johnny. E sabe o que esse cara fazia? Ele usava roupa de pele de camelo, comia gafanhoto. Ele não comia carne, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E ele morava onde? Fala no deserto. Sabe por quê? Porque o João, no deserto, ele estava mostrando e ele estava provando que o que importa não é a forma, que o que importa não é o que está por fora, mas sim o que está por dentro. Que o que importa não é roupa bonita, não é roupa de ouro, mas o que importa é o coração que serve ao Senhor Deus verdadeiramente. O que importa não é a forma, mas sim o conteúdo. É isso que o João estava fazendo. Ele estava quebrando paradigmas. Então, ao invés de servir lá no meio da cidade, ele serve no deserto. Mas o profeta era ele, a voz de Deus era ele. Porque ele estava lá e ele era a voz que clama no deserto. E era João que preparava o caminho para Jesus. E sabe o que é mais louco? Aqueles caras que usavam as roupas bonitas com pedras preciosas, costuravam com fio de ouro, esses foram os caras que gritaram Barrabás. Esses foram os caras que crucificaram Jesus. Mas João não. João foi aquele que profetizou a respeito da vinda do Cristo. Por quê? A gente pode ter forma de religioso, a gente pode ter cara de religioso, e por dentro a gente pode estar podre. E João, no deserto, ele mostra exatamente isso. E aquilo que João estava fazendo era uma preparação para o caminho de Jesus, porque ele estava apontando, ele falava, meus irmãos, eu estou batizando vocês com água, mas vai vir aquele que batiza com fogo, e ele apontava para Jesus Cristo, e ele falava do Cristo que havia de vir, e quando Cristo veio, ele batiza o Cristo, cara, e ele ainda fala assim, Jesus, eu não sou digno de desatar suas sandálias, porque João era a voz que clama no deserto. Porque muitas vezes, a gente pode achar que no deserto Deus não vai falar conosco, mas no deserto a voz de Deus ecoa diante de você, mano. E também no capítulo 3 acontece um negócio muito legal, de Mateus, capítulo 4, perdão. Porque é um momento onde Jesus também foi para o deserto. Sabia que Jesus foi para o deserto? Fala assim. É lógico que você sabia. Fala assim. É lógico que você sabia. Jesus foi para o deserto. E sabe o que é mais louco? Jesus foi tentado no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Presta atenção. Eu estou concluindo, eu prometo. Para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Eu também ficaria com fome se eu ficasse 40 dias sem comer. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus estava 40 dias no deserto, orando, se preparando para o ministério. Vem o diabo, sujo, imundo, e vai tentar o Cristo. Exatamente, porque Jesus Cristo era 100% homem, mas também 100% Deus, mas também 100% homem. Ou seja, estava com fome. E o diabo aparece diante de Jesus para tentá-lo. E o livro de Hebreus vai nos dizer que a tentação de Jesus era real. E aí, ele aparece diante de Jesus para tentar Jesus exatamente com aquilo que ele estava sentindo, fome. E ele fala: olha o diabo imundo, você não é o Filho de Deus? Ora aí, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus nos dá aqui uma aula de como vencer a tentação, porque ele responde com a Bíblia, ele responde com a palavra, ele responde: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Está lá no livro de Deuteronômio. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus,
salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Presta atenção, mano. O diabo tenta Jesus com a escritura, mano. E ele tenta Jesus... Oh, mano, olha que louco. O diabo está tentando Jesus usando a Bíblia. Ele está tentando o escritor da Bíblia com a própria Bíblia. E aí ele, sabe que o diabo está tentando promover aqui? Um show da fé. Tá ligado? Porque ele fala assim, ó, vai lá para o lugar mais alto do templo, onde todo mundo vai te ver, e se lança e manda que os anjos te segurem. Ele está querendo que Jesus tenha uma atitude orgulhosa, egoísta, para aparecer, sendo que o próprio Jesus disse que ele ouve as coisas de Deus e fazia aquilo que ele estava fazendo para glorificar o Pai, e por causa que ele glorificou o Pai, ele recebeu ainda mais graça, ainda mais glória, ainda mais poder, ainda mais autoridade. Então o diabo imundo tenta Jesus, para Jesus fazer um showzinho, e Jesus fala não. E aí em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Dá um amém no seu lugar. Pode aplaudir. Olha só. Por fim, o diabo tenta mais uma. E aí ele tenta agora que Jesus cometa o pecado da apostasia. Ou seja, ele tenta fazer com que Jesus vire as costas para Deus. Ele fala, tá vendo, ó? Tá vendo esses reinos? Tá vendo essa riqueza? Tudo isso é meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Ele tenta fazer Jesus se virar contra Deus. Mas Jesus de novo responde com o livro de Deuteronômio, nos ensinando que nós devemos responder às tentações com a palavra de Deus. Então o diabo vai embora. Sabe por quê? Porque só tem vitória quem passa pelo deserto, meu irmão. E se Cristo, o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, se Cristo passou pelo deserto, quanto mais eu e você não vamos passar por momentos difíceis, por momentos de luta, por momentos de prova. Mas deixa eu te falar um negócio, mesmo que você esteja passando por um deserto na sua vida, existe vitória no final desse deserto. Deus tem vitória para a sua vida. A vitória vem de Jesus, e você vai vencer. E às vezes o diabo sujo, imundo, aparece e tenta a sua vida, e tenta contra você. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você estiver com os seus pés firmados na rocha, se você estiver com o seu coração cheio da palavra de Deus, você vence a tentação, assim como Jesus nos ensinou a vencer. Fique de pé no seu lugar.